Então, na ação penal 504-98-9806, continuidade do depoimento do Sr. Alberto Youssef, a palavra do Ministério Público. Obrigado, senhor. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, doutor? O senhor mencionou ao juízo que em 2003 você fez o seu primeiro pagamento para o senhor Paulo Roberto, correto? Sim. Ele já era diretor da Petrobras na época? Não, ele era diretor da TBG. O que é TBG? Era uma empresa subsidiária da Petrobras que cuidava só da parte de dutos. Tá. Em relação propriamente ao fluxo de dinheiro entre a MO chegando no Labogem e posteriormente chegando aos destinatários finais, que seriam agentes públicos, uma parte desses valores já eram sacados na MO, correto? Sim, grande parte era sacada na MO. Até no primeiro momento da MO, logo que a MO começou a funcionar, a gente até nem fazia transferências da MO era sacado total na MO. E por que o tempo passou a se utilizar também a Labogem para a questão de compliance dos bancos? Ou... Por conta da questão de compliance dos bancos. Na Labogem foi constatado que boa parte dos valores eram remetidos para o exterior, mediante contratos de importação fictícios. Esses contratos de importação, você sabe dizer se tinham, essas remessas tinham por finalidade pagar algum agente público no exterior? Ou se eram para as operações do senhor Meirelles? Olha, é aquilo que eu disse ao juiz e vou dizer ao doutor também, novamente. Eventualmente, eu usava a conta do senhor Leonardo para pedir algum pagamento que alguma empresa me pedia para que seja feita ou alguma pessoa do relacionamento. Mas pouquíssimas vezes. Na verdade, esse era o mecanismo que ele se utilizava para poder ter reais aqui dentro. E que também, em uma parte disso, ele fazia importação dele também, de matéria-prima. Mas a disponibilização de reais do senhor Leonardo se dava mediante cabo, correto? É que, na verdade, como ele não sacava esse dinheiro da Labogem, então, mediante esses contratos fictícios, ele mandava o dinheiro lá fora, aí ele vendia este valor em dólares lá fora para alguém aqui no Brasil, e aí ele me repassava os reais. Em tese, ele recebia o dinheiro em espécie dessas pessoas, então, desses clientes que Sim, faziam o carro. Sim. Em relação propriamente ao senhor Matheus e ao senhor João Procópio, o senhor comentou que o conhecimento do senhor João Procópio era reduzido, do senhor Matheus era praticamente zero sobre as atividades envolvendo o pagamento de agentes públicos, correto? Sim. Contudo, eles trabalhavam no mesmo espaço físico, e esse espaço físico, de acordo com algumas evidências de investigação, era frequentado por alguns políticos, correto? Não necessariamente, porque muitas vezes a GFD tinha duas portas. Muitas vezes, quando eu não queria que algum deles visse quem estava chegando, que eu ia receber, eu pedia para entrar pela porta fora. E muitas vezes entrava pela porta da frente, porque a sala de reunião ficava exatamente do lado da sala de administração. Então, eventualmente, eles eram vistos lá. Mas, como eu disse a Vossa Excelência ainda há pouco, na GFD eu recebi o mínimo de políticos. Por quê? Porque eu já não estava mais naquela atividade de fazer caixa para o Partido Progressista por conta do Paulo Roberto Costa. Sim, mas o senhor João Procópio trabalhou na São Gabriel, que era o outro endereço? Não, ele não trabalhou na São Gabriel. O senhor João Procópio simplesmente cedeu uma empresa que ele tinha para que eu fizesse o aluguel da sala. O senhor João Procópio nunca trabalhou na São Gabriel. O senhor Matheus, ele teve algum relacionamento com o negócio da Eco Global, se você recorda? Sobre abertura de empresas, quality, Tino Real. Ele pode ter tido um relacionamento, sim, mas só na questão de parte documental. Quando foi que eu e o Paulo Roberto tínhamos interesse em adquirir a Eco Global. Ele não era parte de nenhuma das empresas?
Eu não sei se ele figurava como diretor numa das empresas que estava sendo montada. No caso, seria a Quality. Mas eu não tenho certeza se ele chegou a firmar como diretor ou não. Sem mais perguntas, Excelência. Passando aqui as defesas, vou seguir a ordem aqui também. A defesa do senhor João Procópio, tem perguntas? Excelência, tem mais uma pessoa que está relacionada aí na denúncia, pelo que eu entendi. Quem? Seu Antônio Vieira. Não foi recebida a denúncia em relação Tá. É porque eu queria aclarar que realmente ele não tem absolutamente nada a ver com isso tudo que aconteceu. Que o contrato que foi feito entre a Santa Teresa e ele foi um contrato real. Antônio Vieira, Contrato que é o português. Contrato que realmente existiu e que não era ilícito. A defesa do senhor Matheus, tem perguntas? Sim, Excelência, obrigado. Boa tarde, senhor Alberto. Boa tarde. Inicialmente eu gostaria de lhe perguntar o seguinte. O senhor mencionou em outros depoimentos sobre atividades lícitas prestadas, por exemplo, pela Malga, pela Marsans, pela Web Hotéis, pela Labogen, em que havia um procedimento de investimento para auditoria. As atividades que o senhor Matheus desempenhava nessas circunstâncias eram atividades lícitas próprias de advogado? Sim, senhor. Durante o procedimento de auditoria pela qual passou a empresa Labogen no processo de investimento que foi feito, o senhor Matheus teve participação na condição de advogado? Olha, eu lembro que ele participou de algumas reuniões de auditoria e estava cuidando justamente de colocar e regularizar a parte documental da Labogen para que ela pudesse entrar em funcionamento. Certo. Houve durante esse processo de auditoria uma ordem para que as operações de campo que tinham sido realizadas pela empresa fossem interrompidas? Não, essa ordem já tinha sido pedida ao Leonardo Meirelles e ele já tinha atendido mesmo antes do Dr. Matheus entrar no processo. Na denúncia consta, e eu gostaria de verificar com o senhor se essa informação é procedente ou não, que o senhor Matheus Oliveira dos Santos seria responsável pela gestão do patrimônio de Paulo Roberto Costa, tudo a pedido e às ordens de Vossa Senhoria. Essa informação é verdadeira? Não. O que eu presenciei foi que o Dr. Matheus, na condição de advogado, estava advogando no sentido de colocar alguma documentação do Dr. Paulo Roberto em ordem aqui no Brasil, pelo que eu entendi. O Ministério Público afirma que o Matheus teria, de alguma forma, contribuído com Vossa Senhoria na atividade de operar instituição financeira informal sem autorização do Banco Central. O senhor Matheus Oliveira dos Santos já contribuiu com o senhor nesse tipo de atividade? Não, senhor. E na atividade de remessa de recursos para o exterior, o senhor Matheus teve alguma participação? Também não, senhor. O senhor em algum momento pediu para que Matheus Oliveira dos Santos realizasse alguma atividade ilícita? Não, senhor. Sem mais perguntas, Excelência. A defesa do senhor Leandro e do senhor Leonardo Meirelles, tem perguntas? A defesa do próprio acusado e ainda do senhor Rafael, tem perguntas? Tem perguntas, Excelência. Só duas questões adicionais aqui. Não ficou claro por que simplesmente não sacava o dinheiro em espécie lá na MOL Consultoria, ao invés de fazer todo esse percurso? Excelência, eu vou explicar novamente para Vossa Excelência, para que o senhor possa entender um pouco melhor. No primeiro momento, a MO, a Rigidez, a RCI, tinha conta em alguns bancos que a gente conseguia sacar valores sem que chamasse muita atenção. Depois de um determinado tempo, o compliance do banco começou a interferir e fazer perguntas com respeito a esses saques. E aí foi aonde o Valdomiro conheceu o Leonardo Meirelles, e aí nós passamos a fazer alguns TEDs a ele para que ele pudesse dar reais a gente. Então foi nesse sentido. A questionar por conta da movimentação, apesar da falta dos saques, da movimentação expressiva da MO? Sim, mas a partir do momento que o banco questionava, era mostrado o contrato
que a MO ou a Rigidez tinha com uma empreiteira Uhum. de uma prestação de serviço e Sim. que esse dinheiro estava sendo recebido por conta daquela prestação de serviço que na verdade não foi prestada. Era simplesmente o recebimento da propina com a questão das obras da Petrobras. E essas transferências, por exemplo, da MO para uma empresa do senhor Leonardo, tinha também amparo em alguma espécie de contrato simulado? Que eu saiba, não. Porque aí era uma coisa que o Valdomiro e o Leonardo que tratavam. Essas contas do exterior Santa Teresa, que o senhor mencionou, o senhor abriu por volta de quando? Eu pedi que elas fossem abertas, eu acho que foi por volta de final de 2011, começo de 2012, porque na verdade a finalidade dessas empresas era totalmente outra. O senhor mencionou que eram investimentos, isso? Era para que fosse feito investimentos na área financeira e também para que eu respaldasse algum patrimônio que eu pudesse vir a comprar aqui no Brasil ou não, até eu poder colocar essas empresas no meu nome. Então eu pedi que o seu João ficasse nas empresas. O senhor chegou a indicar essas contas do senhor Leonardo, também essas contas no exterior, para que recebessem depósitos diretamente de empreiteiras? Sim, eu acredito que a UTC deva ter pago nela, salvo engano. A OS deve ter pago nela. Quem mais lá de fora? A Odebrecht pode ter pago contas nela. E por que o senhor utilizou essa Santa Teresa também com essa finalidade? É isso que eu venho e vou relatar novamente. Por conta da Marsans e por conta de alguns negócios errados feitos na Marsans, a Marsans passou a disponibilizar um caixa enorme, que era caixa diário. Você comprava produtos num prazo médio para ser pago em 60 dias e vendia no prazo médio de 7, 8 meses. E por conta de alguns investimentos que não foram feitos no prazo que teriam que ter sido feitos, então aí eu passei a me utilizar de tudo quanto for subterfúgio para arrumar dinheiro para colocar na empresa para que ela não quebrasse. Essa é a verdade. Chegou a haver transações entre as contas da Santa Teresa e as contas do senhor Leonardo? Algumas vezes, quando eu precisei de reais aqui, eu fiz alguns pagamentos da Santa Teresa para a conta do Leonardo para que ele pudesse me dar reais aqui. Recebeu também recurso das contas dele? Não, nunca recebeu, só pagou. Bom, alguma coisa mais que o senhor gostaria de dizer ao final do seu depoimento? Não, Excelência, é tudo. Só agradecer a oportunidade de esclarecer os fatos. Então pode terminar.